externar essas agendas, assim. Aham. O mapa de vocês é o maior mapa do CE, sabe? Vocês são 55 entidades que tem que colocar na mesa. Aham. A gente está bem preocupado, né? Sim. Nós entendemos, todo mundo tem faculdade, tem seu trabalho, mas, assim, tem algumas coisas que eu não vejo, tipo assim, que seja dificultoso para fazer as coisas, entendeu? Não sei por que não sai. Porque, assim, ó, na UFFS, vamos lá, ciências sociais, tá aqui, ó, atualizar delegado. A ata tá vencida. A ata é do quê? Do céu. Do CA? Aí tem que fazer uma ata nova, é só isso que tem que fazer. Acho que sim. Quem é que vai como delegado? Pode ser não, pode ser. É só atualizar, teve eleição. Boa tarde, gente. Tudo Sim, bem? é porque ela venceu dia 15. Boa tarde, professor Leonardo. Não teve eleição? Foi assembleia? Como é que foi? Não teve assembleia. Boa Não tarde. teve votação. Esperamos uns minutinhos aí para começar, 5 minutos. Eu tinha sugerido de esperar um pouquinho, mas eu acho que a gente já tem um quórum bem bom, né, Léo? Quem sabe a gente já começa. Só um pouquinho. Tá, então vamos começar, porque eu tô numa reunião no colegiado junto ao mesmo tempo, então tá muita coisa ao mesmo tempo. Bom, então a gente chamou essa reunião, né, porque teve essa mudança de entendimento aí por parte da reitoria em relação à licença de capacitação, né, essas novas regras. E aí, como tem muita gente com dúvida e muita gente, né, trazendo questionamentos para a sessão sindical, a gente resolveu fazer essa conversa com o Salles para a gente tirar dúvidas também, para tentar, né, pensar o que a gente pode, como é que a gente pode se posicionar em relação a esse novo cenário, né? Então, acho que a gente pode fazer uma dinâmica de talvez o Eduardo apresentar um pouco essas mudanças, né, fazer um panorama, depois a gente pode abrir para perguntas para o pessoal se manifestar, enfim, e depois a gente vê como é que encaminhamentos a gente pode tirar, né? Pode ser assim? Perfeito, pode ser sim, Léo. Eu até pediria, Vicente, se você quiser fazer alguma ponderação até antes de mim. Vicente foi a pessoa que nos instigou a fazer a reunião, então também cumprimentando-o pela provocação no assunto. Obrigado, Salles. Então, mas acho que é isso que o Léo ele já colocou, né? A dúvida maior é que a gente teve uma mudança de entendimento no ano passado, né, por parte da reitoria, sobre como que fica a situação de professores que, por terem tido licença capacitação, ou não ministraram disciplinas, ou ministraram um número menor no semestre que estavam gozando a licença, eventualmente afetando a sua carga horária, né? Inclusive o número mínimo de horas, né? Até o presente momento, isso era justificado, né? Essa licença, nos casos em que eventualmente isso acontecia. Isso passou a ser entendido que não, que o professor, no ano que ele está fazendo a sua avaliação, né, não é nem que pode ser depois e tudo, ele precisa preencher 8 horas em cada semestre. Então, digamos que num semestre ele se afastou, ele teve uma licença capacitação e não ministrou aulas, ele deveria dar pelo menos 16 horas no outro semestre, né? Então, isso é uma mudança de entendimento. A gente, né, em diálogo com a CAD do Campus Chapecó, eles nos informaram que entraram em contato com a Progesp no ano passado e receberam um e-mail da Progesp somente dizendo que tinha esse entendimento, né? Ocorre que, né, também não é um documento muito formalizado, não é uma decisão, uma instrução normativa, etc., né? E eu também não sei, e até é interessante que a gente tem colegas dos demais campi, né, se isso foi uma orientação para todos os campi também, né? Porque também pelo grau de informalidade disso. Então, assim, eu acho que é interessante a gente fazer essa reunião para ter um entendimento melhor sobre isso, ter esse quadro geral
e aí ver que ações a gente pode ter, né, no sentido de, seja dialogar com a reitoria, seja de propor uma normatização, isso nos órgãos colegiados, etc. Né? Então, é um pouco por aí a coisa. Perfeito. Obrigado, Vicente. Obrigado, Léo. Obrigado também a todos que estão participando aqui. Eu acho que é uma das reuniões com um quórum mais significativos dos últimos tempos, então fico feliz com o prestígio, né, em debatermos o assunto. Vou ser bem objetivo. Existe hoje a resolução 106 do CONSUNE, que é aquela que estabelece a quantidade de aulas, né, e que estabelece no âmbito da universidade a distribuição das atividades do magistério superior. Ela vai tratar lá no artigo 8º, que eu vou passar aqui para vocês, para facilitar a conversa e ser bastante didático. Vamos lá. Vocês estão vendo? Aqui, ó, no artigo 8º, o docente de qualquer regime de trabalho fica obrigado ao mínimo de 8 horas semanais, de acordo com a lei tal. Esse artigo aqui, ele é bem genérico, ele simplesmente fala que deve observar 8 horas. E aí joga para o regulamento, o decreto que regulamentava foi revogado, de modo que fica bastante aberto para a própria administração, para a própria autarquia fazer esse controle da observância desse mínimo de 8 horas. Tá? O que acontece aqui é que esse artigo, quando fala em 8 horas semanais de aula, não coloca nenhuma exceção. Não coloca, por exemplo, quando a pessoa está em afastamento, né, ou está em licença. Só que essa ausência na resolução do CONSUNE não autoriza que se faça exigência de compensação. Pelo menos essa é a interpretação que a assessoria jurídica tem tido. Tá? A licença capacitação é uma licença legal, para todos os efeitos, suspende as obrigações funcionais, inclusive a docência. Né? A gente sabe que os docentes que estão em licença capacitação acabam não conseguindo sequer participar, muitas vezes, de outras atividades no âmbito da instituição. Então, para esses efeitos, não poderia contar na média. A gente sabe que, em muitos casos, e a minha orientação, inclusive tem professores aqui assistindo, que eu já orientei no passado situações semelhantes e que foram acolhidas. Tá? E que a orientação, eu tenho inclusive um parecer, que depois eu vou atualizar esse parecer, no sentido de que a pessoa naquele ano teve uma carga horária menor por conta da licença, teria que justificar para a comissão de avaliação de desempenho, e a comissão tem que aceitar. Né? O que acontece? Eu sei que em alguns casos concretos no passado foi aceito, tá? Se alguém tem algum caso em específico, concreto, que a decisão não foi aceitar, depois de devidamente justificado, aí a gente tem um fato que nós podemos daqui a pouco judicializar, tá? Mas, na nossa interpretação, não é legítimo exigir a compensação posterior de aulas não ministradas durante a licença. Então, a licença tem que ser excluída da média, tá? A média anual, a leitura que se deve fazer deve ser uma leitura proporcional, razoável, e não considerar o tempo que a pessoa está afastada como tempo para baixar a média. O que isso tem de problema? Assim? Eu não gostaria de forma nenhuma de levar isso ao judiciário em ação coletiva, porque isso está numa resolução do CONSUNE. Não tem precedentes acerca disso. A lei, hoje, ela simplesmente fala em 8 horas. O decreto foi revogado, ou seja, a forma de controle é o CONSUNE, a resolução do CONSUNE. Daqui a pouco a gente poderia trabalhar, do ponto de vista político, sindical, de que seja feita uma alteração nessa resolução para deixar claro que esse período é excluído, caso a comissão de avaliação de desempenho esteja com receio, né, da interpretação adequada, mas eu preferiria esgotar o âmbito administrativo
Até porque é uma matéria que não pega muito bem, tá? Falando bem diretamente. Então, é isso que eu tenho pensado, tá? Não sei se eu consegui ser bastante claro, eu acho que a partir dessa exposição inicial, eu abriria para perguntas específicas, mas, vejam só, a orientação é, por excepcionalidade, não conseguiu ter a quantidade mínima de horas da média anual por conta da licença, justificar e a comissão precisar acolher. Se alguém quiser fazer alguma ponderação, pode levantar a mãozinha aí. Professor Jean? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Salles. Eu recebi essa necessidade de uma justificativa no mês de julho desse ano. Meu relatório era do ano passado e a comissão de avaliação ficou com o relatório durante bastante tempo e veio com essa necessidade. A minha média foi 7 horas, porque eu fiquei 3 meses com licença capacitação. Ao voltar, peguei uma disciplina, mas mesmo pegando 3 disciplinas no semestre seguinte, a média foi 7, não fechou o total. E eu solicitei a comissão de avaliação de desempenho e qual é a justificativa para essa nova interpretação, porque todos os outros relatórios dos últimos 15 anos consideraram que a média não deveria ser feita de maneira absoluta, sem considerar a capacitação. Então, eles me mandaram uma cópia em PDF dos e-mails que foram trocados com a reitoria, gestão de pessoas, e também com a outra comissão. E nesses e-mails, fica claro que essa interpretação é de que o professor tem que se planejar para que, ao voltar da capacitação, ele consiga depois fazer uma carga horária suficiente para manter a média de 8. Então, quando eu fiz a minha justificativa, eu apresentei vários argumentos. Primeiro é que, como professor, quem toma a decisão da nossa carga horária são a coordenação acadêmica e outras instâncias que não nós. E a outra é a questão que esta interpretação foi feita por uma troca de e-mails entre Comissão de Avaliação de Desempenho e Reitoria, conforme e-mails que eu tenho aqui, em setembro de 2024. E o meu relatório era anterior a esse período, então não teria nem como eu me planejar e nem decidir se faria a capacitação tendo que trabalhar mais. E outros argumentos também que eu apresentei. Então, eles aceitaram, o relatório foi avaliado pertinente com essas justificativas, mas, claro, eu tive que pegar, além da minha assinatura, a assinatura da coordenação acadêmica e da coordenação do curso onde eu estava ministrando mais aulas naquele ano. Então, me parece que a grande questão que apareceu nessa troca de e-mails é que tanto a licença capacitação de 3 meses, quanto a licença de saúde, também apareceu lá, inferior a 3 meses, não gera um professor substituto. Então, é uma tentativa da administração de não diminuir a sua capacidade produtiva, apesar da licença capacitação e apesar da licença saúde. Então, é um modus que pode gerar uma cultura de não tirar a licença capacitação. Tanto que na reunião que a gente teve de convocação, muitos disseram assim, não, eu nunca tirei, já estou aqui há 15 anos. Então, se cria-se um hábito de, então, já que é difícil, já que eu tenho que negociar entre pares, já que não tem, às vezes, departamento, então é melhor dar aula e perder esse direito, que já foi um direito diminuído nos últimos anos, e de uma licença prêmio, virou uma licença capacitação, e no Bolsonaro virou uma licença capacitação, onde 3 meses tem que virar um relatório de 390 horas, ou seja, tem que demonstrar, de algum jeito, que foi feita uma capacitação que custou um trabalho, um empenho de 30 horas por semana, então não era compatível 30 horas, que antes não era essa forma de comprovação. Então, acho que o que eu também concordo com você, Salles, que o caminho, acho que não é jurídico, porque ele é muito aberto, e vai gerar essa questão política, não, o professor não pode dar 12, não pode dar 16, porque para atingir a média ele vai ter que dar 4 disciplinas no semestre seguinte,
porque às vezes ele não consegue pegar nenhuma, né, porque ele volta em novembro ou dezembro e fica sem nenhuma. Então, me parece que o Conselho Universitário poderia deixar bem claro, até porque as outras universidades provavelmente não têm essa forma de calcular a média, e a lei federal que estabeleceu 8 horas nunca falou em média, então a média, ela falou, ó, o professor tem que trabalhar 8 horas, mas não está dizendo que é média, então significa que é mais aberto ainda, né? Nós fechamos para a média, agora para uma média mais concentrada. Então, a regulamentação do consumo dizendo qual é a interpretação vai ser o caminho mais coerente, na minha opinião. É só para dizer que... E eu perguntei para a coordenação acadêmica do campus de Chapecó se já tinha algum caso. Então, eu fui o primeiro a ser sorteado a ter que fazer uma justificativa, de acordo com o campus de Chapecó. Claro, depois vieram outros. Ela disse, não, está chegando vários outros aqui para serem justificados, mas é mais o constrangimento, né? Passou. Mas se não passasse, como aconteceu em outro caso, a gente vai ter que fazer uma formulação mais jurídica. Já tive a experiência aí com o Salles de um outro caso, onde também, por falta de orientação, eu consegui justificativas dos cursos, justificativas da coordenação acadêmica, mas a assessoria disse que eu não precisava assinar e nem colocar uma justificativa minha. E aí foi reprovado a minha justificativa, até porque a coordenação acadêmica e os cursos fizeram justificativas genéricas, a gente teve que ir para o recurso, e o recurso aí a gente tem que ir com um arsenal mais jurídico para que não se tenha o risco de perder. E era justamente naquela transição do adjunto 4 para o associado 1, o único salto na nossa carreira que dá 20%, porque nem o titular dá um salto assim relevante, né? Então, só para lembrar que é uma tentativa de uma nova cultura, né? Então, uma nova cultura administrativa requer uma mudança lá no Conselho Universitário, na minha opinião. Obrigado por me ouvirem. Antes de passar para o Felipe, eu apenas iria, assim, levantar já um encaminhamento que fica no ar, que é formular daqui a pouco uma proposição, e eu sei que daqui a pouco tem conselheiros do Consune aqui na reunião, no sentido de acrescentar um artigo naquela resolução para que fique explícito que exclui-se da média o cômputo dos períodos em licença, capacitação e licença para tratamento de saúde, né? Aí fica algo bastante técnico e objetivo para que no cômputo da média não seja considerado isso. Mas eu concordo com tudo que você disse, professor, é exatamente isso, né? Estão tentando fechar, tá? Felipe. Oi, boa tarde, Salles, tudo bem? Então, obrigado pelos esclarecimentos, né? Mas só para reforçar o que o colega anterior acrescentou, porque eu não sei se está criando uma nova cultura, mas eu acho que talvez ela já está estabelecida, porque, na verdade, até pode ser um problema meu aqui, mas a compreensão aqui em Laranjeiras que eu tinha já estava subentendido que quando a gente tira a licença capacitação, a gente teria que repor essa carga horária. Sim, não tem nada formal, mas já estava meio que... Tanto é que eu mesmo deixei de tirar a licença capacitação por conta dessa questão, assim. Então, concordo que acho que reforçar seria importante ter isso bem regrado, assim, até para a gente poder se organizar, né? Porque é um direito, e se é um direito, como disse o colega, né? Não, a gente não vai... A gente sai para licença capacitação, ou seja, a gente vai se capacitar, né? Então, tem todo um elemento ali importante. Inclusive, a questão de licença saúde também está entendido que a gente precisa compensar a carga horária, porque acho que ano retrasado, eu tive uma licença saúde de 1 mês e eu tive que repor carga horária. E assim, não me dei conta, simplesmente, assim, né? Então, tô vendo que os colegas aqui acham um absurdo, mas assim, a gente está tão no automático que, então, só para colocar para vocês. Então, eu achei muito importante essa reunião. Era isso. Trabalho em dobro na volta. Vanessa? Está mudo. Me ouvem agora? Sim.
Boa tarde, gente. Eu sou professora aqui da UFFS, campus Laranjeiras do Sul, recém-chegada, e é uma leitura bastante preocupante, né? Assim, a gente está fazendo essa reunião aí com essa perspectiva pontual, que é da interpretação que a universidade tem tomado, e como é preocupante, né, a fala do Felipe, mas eu quero tocar nesse ponto que o professor Jean trouxe para nós, né? Porque a gente veio aí de uma greve nacional, que inclusive pautou carreira, e quando o professor Jean faz esse relato, eu acho que a gente precisa se mobilizar e pautar a questão da licença capacitação, né? Porque ela vem, dentro dessa perspectiva gerencialista, cada vez mais precarizada. Então, veja que ele é um direito, mas não é um direito-dever. Então, a gente tem o direito de usufruir da licença capacitação, mas não tem as condições objetivas para fazê-lo. E é muito constrangedor que a gente tem que fazer isso no sangue dos colegas, né? A gente vai institucionalizando, normalizando a precarização do trabalho. Quando o Felipe falou da saúde, né, isso nos causa indignação, né? Porque você não tem o direito de adoecer, né? Isso é passível de judicialização, né? Eles requerem que você reponha uma carga horária do período que você estava adoecido, né? Então, a gente ainda tem direitos trabalhistas. Então, eu penso que, para além desse movimento aqui nosso interno, né, de pautar via Consune, de deixar claro que interpretação é esta, eu acho que nós também, enquanto sindicatos, podemos induzir aí o Sindicato Nacional para que ele traga essa luta aí para a pauta, já que a gente está tratando aí, em âmbito nacional, da questão da carreira, condições de trabalho, porque realmente isso é uma questão que nos afeta diretamente. A gente não pode normalizar que muitos professores e professoras nunca tiraram a licença capacitação porque se sentem constrangidos de fazer. Então, parabenizar também, né, o sindicato por esse debate, a disponibilidade do Eduardo de vir fazer essa interpretação para nós. E contem comigo o que precisar. Obrigado. Vanessa, antes de passar para o Vicente, só queria fazer um adendo. Nós temos uma ação coletiva que a gente tratou de um assunto muito parecido, que nos chegou a partir da demanda de uma docente que nos trouxe o caso, que era o seguinte: ela estava em afastamento para tratamento de saúde e ela já tinha férias acumuladas do outro ano. E aí chegou no período do final do ano, ela já tinha aquelas férias programadas anteriormente, que já estavam acumulando e iriam prescrever. E como já estava lá programado, o que a administração fez? Embora ela estivesse em licença, eles administrativamente tiraram ela da licença, colocaram ela em férias, e ela nem sabia, porque para todos os efeitos ela estava em férias. Ou seja, ela usufruiu das férias dela sem saber, porque ela estava em licença. Aí quando ela voltou e foi fazer a renovação da licença para tratamento de saúde, ela descobriu que não estava mais em licença, porque eles tinham tirado, mesmo tendo avaliação de que todo aquele período ela estava em afastamento. Ou seja, ela perdeu a licença, perdeu as férias porque estava doente, né? E férias não é para se recuperar da saúde. A partir desse caso concreto, a gente pediu como é que funcionava do ponto de vista administrativo, e foi dito que tinha um certo entrave no sistema, e nós judicializamos a questão do ponto de vista coletivo. Saiu decisão não faz muito tempo atrás, nós até não divulgamos ainda, mas foi garantido que, se o docente estiver em licença, não pode ser contabilizado fictamente o período de férias. Então, férias não é para ficar doente, férias é período de atividade. Me parece que a interpretação é muito parecida nesse caso aqui, tá? A gente tem um precedente similar que daria para utilizar daqui a pouco, até do ponto de vista retórico, perante o Conselho, para que a gente faça passar um artigo nesse sentido. Se não funcionar na via administrativa, a gente judicializa novamente, tá bom? Vicente. Bom, eu acho que é bem interessante a gente conseguir ter esse panorama de todos os campi, né? Por exemplo, no nosso aqui em Chapecó,
Nessa última convocação, a gente trouxe isso também porque foi nos passado essa orientação de uma maneira muito clara. É assim, olha, pessoal, se tirar licença capacitação, ela não afeta a média que vocês vão ter que dar de aula, logo terá que ser feita uma compensação, né, de alguma forma. Isso nos foi passado, né, então é isso, acho que, e aí foi dito, olha, é uma orientação da Progesp, aí a gente vai atrás, aqui a orientação é essa, é um e-mail, né, então é isso, a Progesp, ela tem a atribuição de, em casos omissos, poder normatizar coisas, né? Evidente que ela tem que fazer isso formalmente, e a decisão dela cabe recurso, né? E é necessário que ela escute a CPPD, e a CPPD se manifesta formalmente também, com um parecer, e não com um e-mail, que, sabe? Depois a gente pode até mostrar ali os e-mails que eles me passaram também. Então, é uma situação que a gente precisa entender melhor, né, como é que ela está sendo feita. Mas eu acho que o encaminhamento bom é esse mesmo, assim, né, entender que essas horas de licença, seja qual for a licença, né, seja outros afastamentos também, porque, por exemplo, se a gente se afasta para doutorado, a propósito do doutorado, a gente pode ter um substituto, mas às vezes não há um substituto, né? Então, não por isso é contabilizado, né? Então, acho que essa é uma das questões, né? Que isso... mas a outra questão, e que foi um pouco mencionado aqui pelos colegas, é muitas vezes a dificuldade de tirar a licença capacitação, né? Porque aqui agora no campus Chapecó a gente está caminhando, né? Já foi aprovado no Consune, mas agora precisa da sua implementação, de ter unidades acadêmicas, né? Por área do conhecimento, né? O que vai permitir que cada professor esteja lotado em uma unidade acadêmica, e ali a gente poder organizar de uma maneira mais estruturada esse processo de licença, etc. Hoje, como nós estamos lotados no campus, né, fica realmente muito difícil para muitos professores, especialmente os que dão aula em vários cursos, ter essa organização. Eventualmente os professores, sei lá, é o meu caso, dou aula exclusivamente no curso de História. É muito mais fácil eu dialogar com os colegas do colegiado de História, da área de História especificamente, para a gente se organizar o processo de saídas de licença. Agora, para os professores que estão dando aula em vários cursos, ao a gente ter essa forma de organização, fica realmente muito mais difícil. Então, assim, além desse problema, né, que a gente já fez a reunião sobre isso, tem essa outra dificuldade para ter acesso à possibilidade de licença. Então, que nem a Vanessa estava comentando, a gente, olha, você tem o direito da licença, mas as condições objetivas para tal são negadas. E aí, é aquela coisa, é mais fácil a gente não tirar a licença do que tirar ela, e muita gente acaba não tirando, né? Mas seria isso. Então, acho que esses encaminhamentos estão bem interessantes. Professor Maurício? Inicialmente, eu quero dar meu boa tarde a todas e a todos, né, e agradecer a organização do sindicato, do Sindufs, né, nesse importante debate, né, e a disponibilidade do Salles em estar conosco aqui, nos contribuindo para que nós possamos elucidar nossas dúvidas. Bom, o problema que nós temos é o seguinte: até 1997, as instituições federais, né, quer seja do ensino superior, né, quer seja o EBTT, dos colégios de aplicação e os institutos federais, tinham o direito líquido e certo da licença-prêmio. Tanto que a gestão das instituições já sabia que a cada 5 anos já existia uma expectativa daqueles indivíduos que chegaria a 5 anos e, portanto, ela tinha que promover, de alguma maneira, um exercício para que esse professor pudesse gozar dos seus 3 meses de licença-prêmio. Com a reforma, desde o do governo Fernando Henrique, não me lembro aqui o número dela, né,
é extinto a licença-prêmio, ela é substituída pela licença-capacitação. Então, a licença-capacitação, ela criou um dispositivo tal de que o que era direito líquido e certo passou a ser a mera expectativa de direito. Né? Não se tem mais expectativa, quer dizer, não tem mais direito, de fato, né? Então, é uma expectativa porque depende de todo um jogo, já apontado pelos colegas aqui, de vínculo de relações, e aí eu temo até, né, de possíveis compadrios, favorece certos compadrios internos, para que você possa gozar do seu direito, né? Não mais líquido certo, mas expectativa de, né? Então, o que vem acontecendo é isso aí, recorrentemente as pessoas não estão tirando isso. O último que eu tirei há 7 anos atrás, e foi diferente. Eu consegui antecipar minhas férias, juntar com a minha licença-capacitação, de tal maneira que nesse semestre eu não incomodasse o semestre. Por quê? Porque quando você inicia um componente e depois rompe esse componente, cria todo um conjunto de problemas que é pior do que se alguém assume o componente por todo o semestre, de fato, né? Então, não tinha esse problema. Veja bem, o que está acontecendo é que, dependendo da gestão, se tem uma interpretação, e ela é distinta, de tal maneira que falte um mecanismo mais claro que defina isso. Outra questão que é complicada é que sempre parece que nas outras universidades não é assim. Criou-se uma universidade nova que, ao instituí-la do ponto de vista da gestão, negou-se a olhar para as demais, né? Aliás, olhou para as comunitárias, né? Mas não olhou para as universidades federais. Então, criou mecanismos de gestão que a impressão é que dá que não existe um conjunto de outras instituições com 70, 80 anos de vida anterior que sirvam de modelo para essa aqui. Eu também não fiz esse esforço de perguntar, mas os colegas na UFSC, que eu sei, né, eles não têm esse problema todo com a saída, até porque a estrutura é departamental e a questão é outra, eles conseguem negociar dentro do departamento a saída dos colegas, de tal maneira que os colegas não precisem lecionar naquele semestre, né? O meu caso particular, que vou sair agora, fui aprovado para sair em outubro, né? Nesse momento eu me encontro dando um componente concentrado, né? Então, ao invés de estar lecionando ele ao longo eu consegui, graças ao curso de filosofia, né, que o substituto do professor Odair, não sei se ele já apareceu, vai lecionar por mim, e esta eu sou obrigado, uma outra, a concentrar em 1 mês e meio. Ou seja, na verdade, isso está prejudicando aos estudantes, porque o componente ele não se dá ao longo as atividades são obrigados a se aligeirarem, né? Isso prejudicou minha didática, mas eu me sujeitei a isso diante da possibilidade de eu poder sair. Então, tem um monte de problemas que está gerando e que tem que ser discutido mesmo, né? Tem que ser discutido. Mas é fundamental também que olhemos para as outras instituições, as mais antigas, como isso está sendo feito lá, né? E outra coisa, isso não é exclusivo aqui. O que eu percebo que muitas vezes a nossa instituição tem por hábito legislar infraconstitucionalmente sem olhar para as legislações maiores, né? Ou seja, as universidades mais antigas, a jurisprudência, súmulas, e se cria, e as pessoas vão aceitando, naturalizando isso, né? Então, nós temos um monte de problemas que, se nós não levantarmos aqui essas questões, nós vamos continuar nos exaurindo, né? E deixando de gozarmos dos nossos direitos, de fato, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu quero ouvir os demais colegas também. Obrigado. Professor Alexandre? Pessoal, boa tarde, tudo bem? Antes de mais nada, parabéns pela organização, de forma providencial, essa reunião está sendo organizada, exatamente no momento que está tramitando aí, né, os pedidos de licença e capacitação, assim como o Maurício, eu também estou solicitando minha licença,
E eu compartilho desse sentimento que é o tal do constrangimento, né? Parece que a gente está sempre à margem da lei, parece que a gente está fazendo uma coisa errada, a gente está pedindo um favor. Eu não sei se isso é verídico, mas eu acho que o meu pedido foi o primeiro pedido de licença de capacitação da FFS. Pelo menos foi o que foi dito à época. Eu vim redistribuído em 2013, em 2014 começou a tramitar o meu processo, no qual eu queria aproveitar esse período para dar um andamento no doutorado, né? E demorou 9 meses para conseguir essa licença. Sabe o que é 9 meses? Porque na época, olha só que coisa maluca, né? E a gente tem que aprender com o erro dos outros, né? Por exemplo, com esse problema que eu tive à época. A justificativa é que não tinha algo documentado, né? E à época eu sugeri, mas veja, como é que funciona as outras instituições? Já tem precedente dos técnicos, não tem como fazer por analogia. Houve um empurra-empurra no processo, e eu só consegui a licença capacitação quando, à época, o Elvis, eu, sentamos junto no gabinete do reitor, e o Giolo, no canetaço, aprovou a minha saída. Eu tenho tudo documentado, uma pasta desse tamanho, foi para várias pró-reitorias, ninguém decidia nada, né? Aí, agora estou pedindo a minha terceira licença capacitação, porque eu tenho 16 anos de serviço público, né? Aí o que ocorre? A gente pode pedir mais no começo, mais no fim, né? Dentro do quinquênio, né? Eu também nunca tive, assim, o privilégio de alguém me dar cobertura dos componentes. Eu sempre tive que antecipar ou correr mais depressa depois, né? E isso tem um grande prejuízo do ponto de vista da aprendizagem, né, da apropriação dos conhecimentos, né? Então, gente, só compartilhando um pouco, né, que aquilo que deveria ser um direito não poderia ser um constrangimento, né? E para que a história não se repita, né? Só isso, só esse relato aí. Perfeito. Professores, então, assim, a partir disso que foi dito, eu até pediria se tem alguém aqui, eu lembro que o Vicente era conselheiro, Vicente, não sei se você é ainda, se tem alguém aqui que é. Não tem ninguém. Tem eleição? A eleição ocorre até às 18 horas de hoje. Pô, e é hoje ainda, cara? Temos alguns aqui que são candidatos. Então... Aproveitando, eu também sou candidato. Mas então fica aí a ideia para os candidatos, inclusive, que isso seja melhor regulamentado. Porque, veja, a gente já tem aqui o professor Jean, que passou por uma situação que ele apresentou recentemente, né, professor, faz alguns meses atrás só, e a comissão acolheu a justificativa, tá? Por mais que enviaram esse e-mail, por mais, né, acolheram. Só que não dá para ficar pagando para ver, porque eu sei que todo mundo vai ficar inseguro, né, com isso. A interpretação que eles estão fazendo me parece que é exagerada, eles teriam que sim que afastar o tempo da licença, do cômputo, né, da média, mas eu acredito que tem viabilidade da gente caminhar. Podemos, quem sabe, Léo, formular por meio do sindicato, a reitoria, o pedido para que eles façam a partir deles, né? Agora, considerando a experiência já numa outra situação em que a gente enviou pela sessão sindical uma sugestão, o próprio Braida, na época, falou, mas vocês têm conselheiros docentes aí da categoria que poderia sugerir, né? Tipo, pulou fora do abacaxi da proposição. Aí, na época, eu ainda falei, tudo bem, mas se algum conselheiro apresentar, você pauta? Aí ele disse que iria pautar, né? Então, talvez seja um pouco da articulação assim, né, de docentes levarem a proposta e depois a gente fazer a pressão via sessão sindical, no sentido de fazer o pedido, né, para a reitoria pautar o assunto. Prof. Isabel? Boa tarde a todos. Eu só queria fazer um depoimento e também verificar possibilidades de, além de recorrer a esse assunto para termos uma resolução melhor expressiva, mas também que a gente pense em maneiras de também colocar opções e possibilidades. Porque, veja, como já comentado aqui na reunião, nós temos algo que regula,
que é a capacitação e que não gera substituto. Não gera substituto, isso é evidente. Tanto é que eu já fiz a saída, né? Já saí para capacitar de 3 meses, cobri muitos professores, cubro ainda hoje, quando estão ausentes, eu dou aula no lugar deles, para que quando eles voltem, eles assumam o meu lugar, porque tem que fechar o diário. Como é que a gente poderia trabalhar opções, já que está estabelecido que não gera substituto e não podemos prejudicar o cumprimento de uma matriz curricular? Então, nós temos que ter opções, porque está dito isso. Não é simplesmente pensar, olha, o professor não vai ter a carga horária, não vai cumprir porque está afastado. Como é que a gente vai resolver o problema? Que nós mesmos estamos discutindo aqui na reunião. Isso porque era da CAD, avaliava o processo, sei de como é o fluxo, e está dito, é um direito desde que nós temos ali fevereiro para organizar, nós temos dezembro, nós podemos verificar o que fazer, dar opções para isso acontecer. Ou então, simplesmente não vamos fazer uso, porque eu saí uma vez para a capacitação e não pude mais sair, porque eu não consigo me organizar dentro dos CCRs que eu ministro, não tem outra pessoa para assumir o CCR que eu ministro. Né? Então, eu tenho sempre que contar com alguém para ocupar o meu lugar, para quando eu voltar, ocupar o espaço desse professor também. Prof. Neide? Boa tarde a todos e a todas que aqui estão. Eu faço minhas palavras do professor Maurício. Eu também saí de licença capacitação agora em março, e eu tive que fazer um mix, né? Porque não tinha como alguém me substituir. Então, foi 2 meses quase, eu só saí em abril, no meio de abril, tentando dar conta dos conteúdos que eu tinha que, né, ministrar, sendo que eu sou do domínio conexo, então, à luz do que o Vicente também apontava, nós estamos em vários cursos, né? Então, isso é um grande dificultador, né? Não é um outro, é um grande dificultador. Então, eu acho que eu tinha um curso na USP, que eu já tinha me inscrito, e eu só tirei 2, eu estou na UFFS há 16 anos, quase. Né? E quase que eu não tiro a segunda, porque eu nem lembrava, viu? Não lembrava mesmo. A minha primeira capacitação foi em função do meu pós-doc, que também realizei na USP. E também, aí eu fiz, né, a capacitação, o pós-doc, e depois a capacitação, e não liguei com as férias, porque não ia dar, né? Ia ficar um afastamento muito extenso. Então, eu vejo que realmente o que eles colocam, né, principalmente o professor Maurício, é de suma importância, nós vermos o que está acontecendo nas demais federais e fazer uma adequação à nossa federal. Evidentemente que nós temos uma realidade diferente das demais, inclusive, né? A nossa estrutura curricular, ela é dividida em 3 grandes segmentos, né? O específico, o conexo e o comum. Mas eu acho que isso deve ser feito, sim, porque muitos colegas acabam ficando prejudicados. Eu já era uma. Se eles não me avisam, o pessoal que é responsável pela capacitação, numa conversa muito informal, não foi nenhuma conversa que eu fui buscar, porque eu já tinha até esquecido. Então, vejam, é muito importante que nós, né, enquanto professores, o sindicato que acolhe, nos dá fundamento, nos dá chão, que a gente realmente coloque para ser como é que a gente pode fazer, quais são as organizações, que estruturas são feitas em outras universidades, sempre lembrando que nós temos, efetivamente, um contexto diferenciado. Então, era isso que eu gostaria de estar socializando com vocês. Obrigada. Perfeito, gente. Eu acho que a gente já está dando 45 minutos de reunião. Eu acho que a gente tira 2 encaminhamentos, né, no sentido de fazer essa proposição ao conselho. Eu posso ajudar na redação, se necessário for, né? Vamos aguardar essa eleição, que casualmente eu nem sabia que era hoje, e depois os eleitos poderiam me procurar, eu ajudo a formular, tá? Estou à disposição. Eu acho que a maioria tem meu contato, né? Tem meu WhatsApp, só o meu mesmo, porque tem muito golpe, né? Tem que olhar bem se é o número certo.
Tá bom? Eu vou devolver a palavra para o Léo e aí a gente encerra. É verdade, é você mesmo, Salles. Várias vezes eu fui vítima de tentativa de golpe. É triste isso, cara. Triste. Bom, gente, eu acho que a gente teria que ver como é que podia dar algum encaminhamento aqui para essa conversa, né? Eu estava conversando com o Vicente, acho que ele tem uma proposta aí. Está aí, Vicente? Está muita gente nas janelas aí. Não estou conseguindo. Se alguém mais tiver alguma proposta também de encaminhamento, né? Bom, ele tinha comentado aqui da gente elaborar uma comissão, né, para elaborar uma proposta, né? Não sei como é que a gente poderia organizar isso, né? Se alguém tem uma outra sugestão também, né? Olha, Léo, eu acho que é legal essa ideia. Daqui a pouco a gente tira 2, 3 docentes daqui para elaborar essa proposta, e eu acho que é a mudança da resolução 106 do consumo. É a única coisa que... E até pela experiência da prof. Isabel, né, já na comissão de avaliação, eu acho que seria interessante essa tua experiência, né, prof? Sim, levantei a mão justamente para isso, me colocar à disposição, e acho que é prudente sairmos daqui com uma comissão para fazer todo um estudo, uma análise, para então seguir adiante, né? Verificar como acontece em todos os campos, o que nós podemos fazer, como isso se procede, inclusive, nas outras universidades. A experiência que eu tenho de outra universidade, porque já estive em outra universidade, é a reorganização dentro do colegiado para que um assuma totalmente o compromisso do outro para não pesar na volta, porque não pode ser um castigo, né, gente? Não pode. Mas isso é algo que nós não fazemos aqui no campus e nem estamos preparados para isso, né? Ou até mesmo trocar a CCR de um semestre para o outro, sabe? Se organizar. Mas a gente precisa também buscar essas opções. A professora Gilza, acho que está escrita, né? Sim. Boa tarde, todos e todas. Me inscrevi para dar uma sugestão de encaminhamento, porque a gente está nesse interstício agora de troca de mandato no Consune. Acho que é legal a formação dessa comissão, mas talvez já nos organizarmos para ter uma reunião daqui uns 15 dias, que nós já vamos saber os eleitos, para que alguém possa já assumir esse envio para o Consune. Então, essa é a minha sugestão. E eu vejo que tem um imbróglio aí muito complicado para o nosso caso da UFFS. Em outras instituições, o número de docentes para cada área do conhecimento é muito maior. Hoje, a gente tem essa dificuldade. Eu trabalho a disciplina aqui no meu campus de ecologia e não teria outra pessoa com disponibilidade para assumir, né? Então, ou às vezes até com conhecimento. Então, acho que esse é um ponto também muito complicado que a gente precisa encontrar saída, né? Mas era mais nesse encaminhamento de que a gente daqui 15 dias voltasse a se reunir, já sabendo quem são os candidatos eleitos, para que alguém possa assumir esse envio para o Consune. Obrigada. Quem sabe, assim, acho que essa comissão, de repente, então, ela se reúne nesse período que a Gilza mencionou, e aí se apresenta para o coletivo e se faz esse encaminhamento já sabendo quem dos conselheiros pode assumir a proposta, né, para se comprometer, levar ela adiante ali, né. Bom, acho que o Vicente colocou ali que estava disposto a participar, não sei se a professora Isabel também, né, não precisa ser muita gente também, né, não sei se teria mais alguém que poderia participar dessa comissão. Vocês acham que só vocês dois dariam conta? Isabel, Vicente, se alguém mais quiser acompanhar, a gente pode fazer depois uma atividade para ver o que para dar avaliar a proposta, né, que os colegas elaborarem. Pode ser vocês dois? Vocês acham que fica tranquilo? Sim. Tá.
Bom, o Salles vai acompanhar também esse processo, né? Delineada, né? Pelo que nós debatemos aqui, é mais a gente dar um formato. Bom, então, não sei se vocês têm mais alguma questão para colocar antes da gente encerrar. Acho que deu 50 minutos, né? Acho que deu o tempo que a gente tinha proposto. Eu iria só dizer, Léo, assim, abrir para o pessoal que ainda está aqui, né? A gente chegou a 40 e poucas pessoas. Eu queria dizer que nós temos outras atividades planejadas e talvez a ideia é fazer um pouco mais pontual, e hoje mesmo a Secretaria nos passou aqui a sugestão de tratar sobre o estágio probatório, então quem sabe a gente trate num item específico, um dia de estágio probatório. Outra questão que eu estou com a petição pronta aqui é sobre adicional de insalubridade. A gente tem vários setores que não estão pagando, a gente teve uma ação coletiva, na verdade, um mandado de segurança coletivo que nós impetramos no ano passado. O setor nos entregou os laudos de todos os setores da universidade agora, faz poucos dias atrás. A gente procedeu à análise dos laudos e vimos que existem setores que podemos questionar os adicionais que estão sendo pagos. Por exemplo, há setores que é pago grau médio e temos a interpretação de que é possível pagar um grau máximo. Mas talvez esse diálogo também, como é muito específico, né, daqui a pouco é o pessoal da saúde ou é o pessoal lá da veterinária, né, que está exposto a agentes biológicos, etc., aí a gente também faz conversas segmentadas, tá bom? Ok. Tem Vanessa. A Gilza, deixa eu só abrir a fila aqui. A Gilza e a Vanessa, acho. Quem quer primeiro? Não. A Vanessa. Tá bom? Gente, só mais uma questão de interpretação mesmo, e também eu estou me apropriando, né, da regulamentação própria da universidade, e quando o Eduardo falou, eu não me tive a essa questão, mas na legislação, ele diz 8 horas. E aí, como é que é feita essa interpretação pela universidade, como é que ela converte essas horas relógio em horas aula? E se essa interpretação é a mesma em todos os campi? Então, Vanessa, é justamente isso. A legislação fala 8 horas e existe uma resolução, eu vou mandar aqui no chat, que é a resolução do Conselho Universitário, que estabelece que, na verdade, é uma média, tá? O que a gente dialoga aqui é que os períodos de licença, eles devem ser excluídos da média, porque senão vira uma pena, né? Mas eu vou te mandar ela aqui no chat. Aí mas eu acho que é o outro debate, aquele que de vez em quando surge, se nós estamos tratando de 8 horas aula ou 8 horas relógio. E aí as 8 horas relógio são 9,6 horas aula, então... Mas, bom, esse é um tema que de vez em quando surge, é meio sazonal, né? Que, assim, às vezes as comissões de avaliação pautam isso, não sei o quê. Mas até o momento, o entendimento que eles têm tido na comissão de avaliação, neste momento, não é até o momento, porque já foi diferente. Nesse momento é que é 8 horas aula, é as 8 horas semanais de aula, né? Mas talvez, caso tenha uma outra informação, seria legal o pessoal também passar para, né, o pessoal do sindicato, para a gente ver como verificar isso também. Mas veja, isso está lá na resolução do Consune, porque quando a resolução fala em horas semanais de aula, então horas aula, tá? A interpretação vem do Conselho Universitário. É que horas semanais de aula é o que está na lei, esse termo, assim, né? Só que ainda abre para uma certa interpretação entre se são as horas... Bom, mas é isso, acho que é um outro tema, né, realmente. Teria que ver se está dando esse problema de interpretação. Vicente, eu concordo que seja outro tema, mas eles são indissociáveis, até porque quando a gente pensa aí na reposição, né, essa metodologia que a universidade tem adotado, que é uma precarização do trabalho, ela implica nesse reconhecimento. Então, eu estou pensando nesse encaminhamento que seria de como a gente já vai, com essa proposição de texto, trazer aí uma interpretação, né, para ser
submetida à votação no Consune, que também venha junto essa questão das horas, para que fique já estabelecido e o encaminhamento seja votado pautando as duas questões. Sim, acho que é bem legal. Acho que talvez então nessa tarefa da comissão a gente poderia ampliar para dar uma olhada nesse aspecto e eventualmente propor então uma normatização explícita disso, né? Até eu não sei se mais alguém gostaria de compor, né? Até você, Vanessa, não sei se você tem disponibilidade. Eu tenho, sim, pode contar comigo. Ok, gente, acho que é isso então, né? Tem um comentário ali. Bom, qualquer coisa também a gente pode entrar em contato com a Secretaria do Sindicato, né? Você tem um contato do Salles também, tomar cuidado para mandar garantir que é ele, né? Então, enfim, está à disposição também para ir acompanhando esses casos, tanto dúvidas quanto questões individuais que venham aparecer também, né? Ok, gente? Mais alguma coisa? Obrigado, gente. Então tá. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Ô Salles, é golpe mesmo ou você tá falando que é golpe para ficar com essa grana? Que o professor aqui mandou 3 mil esses dias achando que é para você. Não, mandou para quem? Para mim, não. O professor Cristiano aqui caiu no golpe, coitado. Mas beleza. Valeu. Triste isso, meu. Dessa ação que Vicente? Oi, Vanessa, tudo bem? Só para eu entender, essa comissão vai ser articulada lá naquele grupo de